Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina e você é meu convidado a, junto comigo, ter uma experiência transformadora por meio do estudo da Palavra de Deus. Se você está chegando aqui pela primeira vez ou quem sabe já nos visitou em outras ocasiões, mas ainda não se inscreveu, eu gostaria de mais uma vez apelar a você. Se inscreva no canal, some junto a mim nesse pequeno grupo, nesse pequeno povo que a cada dia cresce, não somente em números, mas com certeza em graça diante de Deus. Grupo esse que se dedica todos os dias, quem sabe com muito esforço, para ter o seu momento com Deus. E ao você fazer parte disso, você não apenas será mais um número, mas você será um verdadeiro adorador que é influenciado pelo poder do Espírito Santo a todos os dias ter um encontro com o Criador. Tá certo? Antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, eu quero convidar você a orar comigo. E logo em seguida, a gente nos maravilhar com as bênçãos que o Papai do Céu reservou a cada um de nós. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. Nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito possa vir ao nosso encontro e dessa forma nos ensinar a Tua Palavra. Senhor, perdoa os nossos pecados, derrama a Tua paz sobre nós e que dessa forma nós possamos ter um momento agradável na Tua presença de estudo e que esse estudo agregue positivamente à nossa vida. Fica conosco, é isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Minha voz ela está um pouquinho rouca, fanha, por conta da fumaça que está aqui na minha região. Estamos passando aí por períodos de festividades. E aí, quem sabe você possa até ouvir algum barulho, né, de bomba, alguma coisa do tipo. E aí eu vou pedir para você não se assustar, tá bom? Tá tudo dentro da normalidade, faz parte da ocasião. E mesmo estando nessa situação, a gente vai ter o nosso momento com Deus. Eu procurei esperar o máximo possível as pessoas que estão passando pela rua se acalmar, para a gente não ser interrompido e para não ter distrações. Mas se vier a acontecer, fica tranquilo, porque mesmo assim a gente vai continuar a ter o nosso momento com Deus, tá bom? Hoje é terça-feira e o tema do nosso estudo é o banquete de Belsazar. Ou seja, nós já vamos para o segundo contexto que a gente viu ali na introdução, que será exatamente falando sobre a queda de Babilônia. E a gente vai extrair algumas lições aqui com relação a esse contexto. O primeiro ponto que eu destaquei diz o seguinte, ó. Depois que Nínive foi conquistada, isso aconteceu ali por volta do ano 612 a.C., por um exército de coalizão que incluía medos e babilônios, Babilônia experimentou um renascimento como a cidade não via desde os dias de Hammurabi, seu grande legislador. Essa conquista dessa cidade de Nínive, né, que era uma grande cidade ali, a Síria, né, que tinha sido um reino, um império muito poderoso na sua época, agora sendo dominada pelos babilônios e pelo que disse aqui é o ponto, com auxílio dos medos, né, isso aconteceu ali com o pai de Nabucodonosor, né? E a gente vê ali a sua expressão máxima de glória, de poder, de exaltação na pessoa do seu filho, o rei Nabucodonosor. Podemos dizer que, de fato, a Babilônia viveu tempos de ouro, como foi representada pela cabeça ali de ouro no sonho de Nabucodonosor. E interessante que, de fato, a Babilônia ela conseguia exercer esse poder, essa glória perante todos os reinos. Se algum reino quisesse prosperar, o segredo estava em se aliar à Babilônia. Se fizesse o contrário, não daria bom, não daria certo. Você iria fracassar. Mas se quisesse ter sucesso, bastava se aliar com a Babilônia. Ou seja, foi um reino que de fato deixou o seu nome na história, né? Foi conhecido por todo o mundo. E aí é com base nisso que a gente vai ver o segundo ponto, ó. Entretanto, até onde sabemos, Nabucodonosor morreu confessando que o Deus de Daniel é, de fato, o governante legítimo de todas as nações. Você sabe e lembra que Nabucodonosor ele teve ali seus momentos. Quando, por exemplo, Daniel revelou seu sonho,
ele confessou a questão da soberania do Deus de Daniel. Mas com pouco tempo depois, ele meio que volta atrás, demonstrando em atitudes. E aí algumas situações aconteceram na vida dele que fizeram, né, de certa forma, a duras penas, ele voltar atrás novamente e reconhecer o Deus de Daniel e ser de fato temente ao Deus de Daniel. Eu creio particularmente que nós veremos Nabucodonosor ali no céu como uma das pessoas cotadas entre os salvos, né? Porque como a gente vê aqui no ponto, o desfecho dele foi exatamente isso, confessando a Deus. E aí é com base nisso que a gente vai ver o que foi que aconteceu com a Babilônia após o reinado de Nabucodonosor. Ele morreu e aí o seu reinado passou para o seu descendente, a da sua família. E aí é exatamente o contexto que a gente vai ler, que vai falar sobre isso, o que foi que aconteceu. Ele está registrado aqui no capítulo 5 de Daniel. Nós vamos ler aqui do versículo 1 ao 31, onde narra exatamente a atuação desse sucessor de Nabucodonosor e como foi o seu desfecho. Diz assim, ó: certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido, e ele ficou tão assustado que seus joelhos batiam um no outro, e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que lê essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel, e, e ele te dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei. Ele disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o meu rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram, trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado. Porém, eles não o conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto,
Lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. A quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim, como os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebesse tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvastes os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene. Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel. Foste pesado na balança e achado em falta. Pérez. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho e puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto, e Dário, o Medo, apoderou-se do reino, com a idade de 62 anos. É um contexto um pouco longo, mas necessário para a nossa reflexão. Aqui a gente vê a situação em que Babilônia se encontrou após os seus dias de glória, vamos dizer assim, nas mãos de Nabucodonosor. A gente vê que o reinado, após passar por Nabucodonosor, não durou muito. E assim como Deus tinha profetizado, tinha decretado, Babilônia iria cair. Veja que enquanto o regente, Belsazar, comemorava, por que é que eu digo regente? Porque ele era o segundo, né? Quem era rei, na verdade, era o seu pai. Como o seu pai estava ausente, ele estava no lugar, reinando no lugar do seu pai. Por isso que quando ele oferece ali o prestígio, a honra, os presentes, ele oferece a posição de terceiro, porque ele era o segundo, né? E aí, enquanto ele festejava, quem sabe desdenhava, fazia pouco, algumas coisas aconteceram. E isso marcou o fim do seu reinado. Eu separei aqui alguns pontos com base nesse contexto que a gente leu e diz assim, ó. Talvez a parte mais triste do relato esteja em Daniel 5:22. E exatamente quando Daniel chama a atenção do rei dizendo o seguinte, olha, você viveu e você viu e você acompanhou tudo o que o seu predecessor, ou seja, Nabucodonosor, passou, todas as experiências dele, os altos e baixos. Você viu até o momento em que ele meio que se transformou em um animal. Você viu a conversão dele. E mesmo assim, você desdenhou do Deus que colocou Babilônia no poder. Você fez pouco. Você, quem sabe, menosprezou. Como? Usando as taças do templo. O ato de Belsazar fazer isso era como se ele quisesse passar a mesma mensagem que Nabucodonosor procurou passar quando ergueu ali a imagem na planície de Dura, né? a estátua de ouro, né? Ou seja, uma
atitude de rebelião contra os decretos de Deus, contra o poder e a autoridade de Deus. E por estar se comportando dessa forma, Deus estava arrancando o poder das suas mãos e passando para uma outra pessoa, a saber, a pessoa de Dário. Olha esse outro ponto que eu destaquei. Assim como Nabucodonosor fez ao erguer a estátua de ouro, Belsazar estava desafiando o que o Deus de Daniel havia previsto. Veja que, assim como eles, eu e você também podemos nos comportar assim. Como, Davi? Basta a gente desdenhar. Como é que eu vou desdenhar? Basta você agir de forma contrária ao assim diz o Senhor. Esse tipo de atitude, ele não apenas descreve, mas revela uma rebelião deliberada contra o governo e a autoridade de Deus. É assim que Satanás age constantemente. E eu e você, se fizermos a mesma coisa, estaremos não apenas de conformidade com as práticas de Satanás, mas também se comportando como Belsazar e como outrora também Nabucodonosor se comportou. Que essas duas pessoas, essas duas autoridades que estiveram à frente ali do Império da Babilônia, possam servir de exemplo para mim e para você, para que a gente tenha discernimento e entender que acima de nós existe um Deus todo-poderoso e soberano sobre todas as coisas. Eu costumo falar para minha mulher que nós devemos estar sempre prontos para viver o assim diz o Senhor. A gente faz muito plano, isso é natural do ser humano, fazer planos. O que a gente não pode esquecer é que o realizar, o acontecer desses planos não depende de nós, depende de Deus. E por isso, o contexto bíblico, ele sempre chama a atenção para mim e para você. Antes de nós, quem sabe, fazer tantos planos, nós devemos primeiro questionar e perguntar: será que isso é da vontade de Deus? Nós devemos primeiro ter a consciência de entender que, se for da vontade de Deus, nós não apenas iremos sonhar, mas com certeza também iremos prosperar em tudo quanto fizermos. O último ponto que eu destaquei diz o seguinte: ele tinha conhecimento suficiente para entender a verdade. O problema era seu coração. Sabe? Nos últimos momentos da história desse mundo, também não será diferente. Antes de Jesus voltar, todas as pessoas terão que ter conhecimento acerca de Jesus, acerca do plano da salvação, acerca do que Jesus fez ali na cruz do Calvário em prol da humanidade. Naquele momento, não vai haver aquela desculpinha do tipo: eu não sabia, eu fui pego de surpresa, oh meu Deus, ninguém me contou. Não. Todos vão conhecer, todos vão saber. Não haverá nenhum inocente. Afinal de contas, essa foi a condição que Jesus colocou para voltar ao mundo. Quando o evangelho for pregado em todo o mundo, eu voltarei, foi o que Jesus disse e o que deixou escrito na palavra de Deus. Por isso que hoje eu e você estamos estudando a palavra de Deus, para que a gente adquira conhecimento. E por meio desse conhecimento, a gente tome a decisão certa na nossa vida. Belsazar conhecia. Ele sabia de tudo. Ele viu ali todas as manifestações, todas, vamos dizer assim, as oportunidades que Deus deu, não somente para Nabucodonosor, mas para toda a sua família. A gente viu que Nabucodonosor teve uma certa resistência, mas no final das contas, ele fez a escolha dele e escolheu a Deus. Diferente de Belsazar, que mesmo estando exposto a tais evidências, a tais exemplos, também fez a escolha dele. Infelizmente, contrária ao do seu predecessor Nabucodonosor. A pergunta que a lição quer fazer para mim, para você refletir é: qual será a nossa escolha ao sermos expostos a tais temas, a tais estudos? Será que nós iremos, quem sabe,
É agir como Nabucodonosor, que se converteu e se entregou a Deus? Ou nós vamos agir como Belsazar, que se rebelou a ponto de fazer coisas horríveis com aqueles objetos santos e sagrados para Deus? Pois é. Que a lição de hoje sirva para a gente refletir nesse assunto, nesse aspecto. Que o nosso coração será, podemos dizer, a última parada para a decisão final de vida ou morte. E como Jesus bem nos recomendou, escolhe hoje a vida que está diante de cada um de nós. Tá bom? Chegamos ao fim do nosso estudo, hoje falando sobre o banquete de Belsazar. Um banquete bem badalado, que teve um desfecho, e quem sabe Belsazar nunca imaginou que terminaria daquela forma, com a sua morte e o fim do Império Babilônico. Se você acha que esse estudo foi relevante e quem sabe mereça que outras pessoas também tenham acesso a ele, que estudem também, que tal você deixar o seu gostei para que a plataforma possa passar adiante esse estudo? Se você quiser também enviar para alguma pessoa, fique à vontade. Afinal de contas, você também estará contribuindo juntamente comigo para a propagação do Evangelho. E dessa forma, Jesus irá voltar muito em breve. Tá bom? Fica com Deus. Eu quero te ver aqui no próximo encontro, no próximo estudo. Ele está marcado. Até a próxima e tchau, tchau.